Boa tarde, gente. E aí, tudo bem com vocês? Conforme prometido, tô aqui para falar um pouquinho sobre a possibilidade de colação de grau antecipada para os alunos que cursam aí medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia em decorrência aí da medida provisória número 934, publicada no dia 1º de abril de 2020. Muita gente me perguntou por que eu não tinha vindo antes falar sobre esse assunto. É porque a gente estava tentando aí verificar quando ia se estabilizar a discussão sobre o tema, tendo visto que o Ministério da Educação estava dia após dia publicando portaria que ia de encontro com a medida provisória, criando aí uma confusão administrativa e jurídica, tá? Mas parece que as coisas agora se estabilizaram e é um momento oportuno de falar. Acho que vocês devem ter visto aí, em algumas faculdades já está se permitindo a colação de grau antecipada, que algumas universidades já estão atendendo sem nenhuma resistência à medida provisória, colando o grau dessas pessoas, e algumas outras faculdades estão um pouco resistentes, que está sendo necessário entrar na via judicial. As pessoas me perguntam se a medida provisória traz um dever ou uma faculdade para as instituições de ensino superior. Ao meu ver, é um poder-dever, apesar de utilizar a palavra poderá na medida provisória, a gente tem que analisar sempre uma lei, observando o sistema normativo completo. E quem é estudante de direito lembra que lá nos primeiros períodos da faculdade, a gente estudou constitucional e sempre o professor falava da interpretação ser analisada de forma com um conjunto de normas. Isso quer dizer que eu tenho que olhar baseado também nos princípios constitucionais, tá? E aí a gente trazendo a razoabilidade e a finalidade da norma. Trata-se, na verdade, de um dever, porque a medida provisória, ela veio justamente para colocar mais profissionais de saúde no mercado de trabalho, para que pudessem atuar na pandemia. Então, ela teve esta finalidade. Ou seja, não seria razoável a faculdade negar, porque entre uma vontade particular das instituições de ensino superior e a saúde pública, que a gente olha aí na balança, com a forma proporcionalidade, a saúde pública é mais importante neste momento, né? Então, ao meu entendimento, é um dever, um poder-dever. Então, quais são os requisitos para esses alunos colarem grau? É um único objetivo, não vi nenhum imbróglio na medida provisória como estavam querendo criar, que deve atender um único requisito, o que é um requisito objetivo: cumprir 75% do internato para os alunos de medicina ou cumprir 75% do estágio provisório para os alunos de enfermagem, fisioterapia e farmácia. A confusão que estava tendo é que o Ministério da Educação fez uma portaria 373, que já foi revogada, por sinal, de que essa colação de grau seria provisória e que também, por exemplo, o CRM seria provisório e que depois o aluno tem que complementar os 100% para garantir o definitivo. Gente, isso é um absurdo, na minha opinião. Não, ou você é médico ou você não é. Você não pode ser médico provisório por algum período de tempo, voltar a ser estudante para depois você ser médico definitivo, não é isso? Então, por conta disso, eu acredito que foi revogado. E aí veio a 383, que estabeleceu exatamente nos mesmos termos da medida provisória, só com um texto mais rebuscado, um texto mais técnico, claro, né? Porque é do Ministério da Educação, então ele tem mais conhecimento técnico na linguagem educacional. E aí causou outra confusão. Enquanto a medida provisória fala que são as instituições de ensino superior podem fazer essa antecipação, lá na portaria ele fala as instituições do sistema federal de ensino. E aí as faculdades, principalmente particulares, estavam utilizando isso como uma forma de resistir a cumprir a lei, dizendo que o Sistema Federal de Ensino é somente as universidades federais. Mas existe aqui o decreto 9235 de 2017, que diz que o Sistema Federal de Ensino compreende as instituições federais de ensino superior, as instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação superior. Portanto, aqui eu não vejo também nenhuma dúvida. E para sanar aquela dúvida, aquela questão de, por exemplo, do CRM provisório ou não, veio a própria portaria que revogou a 374, a portaria 383 deixa bem claro no artigo 2º que os certificados de conclusão de curso e diplomas emitidos em razão desta portaria terão o mesmo valor daqueles emitidos em rito ordinário, ou seja, terão o mesmo valor definitivo, tá?
As pessoas vêm me perguntando o que vale mais, que deve cumprir mais. É a portaria ou a medida provisória? Aqui a gente está entre um conflito de normas, e no conflito de normas a gente vai, em primeiro passo, pela hierarquia, e a medida provisória tem força de lei, enquanto a portaria, ele é um decreto regulamentar de natureza executiva. Então, quem é que é mais forte? A lei ou um decreto regulamentar? Nem para quem não é do direito sabe, né? E quais são os poderes do Ministério da Educação? Fazer com que nessas portarias eles criem mecanismos a fim de efetivar aquele direito que foi instaurado na medida provisória e não limitar, restringir direitos ou dificultar o acesso a esse direito, tá bom? Por isso que foi revogada a portaria anterior e substituída pela 383. Uma outra pergunta, qual é a base de cálculo dos 75%? A quantidade de horas do MEC, que, por exemplo, a faculdade de medicina tem que ter a quantidade mínima de carga horária de 7.200 horas, mas as faculdades podem impor mais, não há problema algum. O que não pode é menos. Ou a base de cálculo das horas da instituição em que o aluno é vinculado. Ao meu ver, os 75% devem ser cumpridos, calculado conforme as horas da instituição de ensino em que você é vinculada. Isso eu acho que não há nenhum problema. Uma última pergunta que também me fizeram foi, eu já cumpri pelos meus cálculos, 75%, que, por exemplo, no internato eles dividem em sistemas de rodízio. Geralmente as faculdades dividem em 12 rodízios, que o aluno ele passa por 12 áreas de especialidade, tá? Se ele já cumpriu 11 de 12 rodízios, por óbvio, é que ele já cumpriu 75%. Mas acontece que as faculdades, justamente para resistir, não estão colocando isso no sistema. Não estão atualizando no sistema e o aluno fica aí impossibilitado de comprovar de forma assim mais formal que ele cumpriu 75%. O caminho é conversem com a faculdade de vocês, tentem integralizar essas horas, mas se também não for possível vocês tiverem a certeza e um documento comprobatório mínimo que vocês já cumpriram, por exemplo, como lista de frequência desses rodízios que foram feitos, procure um advogado de confiança de vocês. Uma última questão que eu gosto de lembrar a vocês é o seguinte: a medida provisória ela tem prazo de 60 dias, podendo ser prorrogadas por mais 60 dias. Mas essa prorrogação é uma faculdade. Então, o que a gente tem aqui é esta possibilidade de antecipação de colação de grau está valendo para os próximos 60 dias, contados de 1º de abril. Ultrapassado esse prazo e não prorrogada a medida provisória, o que acontece? Ela cai. Ela perde a sua força de lei e aí as pessoas não vão poder mais utilizar esse fundamento jurídico para pedir a antecipação da sua colação de grau. Então, vocês, alunos que já cumpriram estes 75%, a faculdade de medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia, procurem as instituições educacionais de vocês e tentem conversar para que vocês possam sim antecipar a colação de grau. Se não conseguirem, vão pela via judicial. Pela minha pesquisa aí, tem mais de 15 universidades no Brasil que já acataram o pedido administrativo, não estão resistindo, estão cumprindo a lei conforme ela foi colocada, né, com atingindo seus requisitos objetivos. Mas existem faculdades, em sua maioria particular, que vem resistindo e aí talvez por questões econômicas não quer antecipar a colação de grau do aluno e nesse caminho mais uma vez tentem o acordo, tentem resolver administrativamente, somente não conseguindo por essa via administrativa é que vocês podem entrar em contato com o advogado da confiança de vocês. Reiterando que o papel do advogado não é só entrar na justiça, tá? O papel do advogado também pode fazer essa mediação administrativa que sai bom para as duas partes, mais barato e mais rápido. Qualquer dúvida que vocês tenham a mais sobre esse tema, podem vir me perguntar. Se tiver alguma atualização, venho aqui conversar com vocês. Se vocês gostaram, compartilhem, comentem e enviem também para as pessoas que possam ter esse benefício aí e não sabem aí como lidar com esta situação, tá bom? Um abraço e até a próxima.